Aleluia, 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 aleluia. Fica em mim, eu em vós, edificar-deis o Senhor. Quem em mim permanece, este dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No íntimo do nosso coração, em silêncio rezemos, pedindo que o Espírito Santo, o intérprete por excelência da palavra de Deus, Ele que faz-nos compreender e saber da própria presença de Deus em nós, que Ele nos abra a inteligência, nos faça compreender a palavra e que esta palavra se torne agora, hoje, nesse momento, um acontecimento de salvação. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos dentro do tempo pascal, caminhamos para domingo que vem celebrar já o desfecho da despedida de Jesus. Depois Jesus vai para o céu e manda o Espírito Santo. Desde o domingo da Páscoa, a partir da ressurreição de Jesus, nós estamos sendo conduzidos a uma compreensão nova. Como é que nós, cristãos, caminharemos nesse mundo e teremos a garantia da presença de Jesus ressuscitado em nós. A insistência
dos textos sagrados, desde o domingo da Páscoa e daqui para frente, até bem adiante, é isto. A presença de Jesus ressuscitado é garantia, primeiro do Espírito Santo, depois o Espírito Santo que põe-nos na comunhão na igreja e com a igreja e em igreja, depois a palavra e assim sucessivamente, os muitos modos dessa presença garantida do ressuscitado no meio de nós e sustentando-nos em nossa caminhada da fé. É muito, mas muito desafiador para o mundo de hoje ensinar e pregar para o mundo de hoje que a nossa relação com Deus se dá através de mediações que o próprio Deus deixou e não mediações que nós inventamos. Repito, a primeira mediação é a ação do próprio Espírito Santo, depois a igreja, a palavra, a pregação, os sacramentos e assim por diante. Essas mediações são expressão da própria comunhão que temos com Jesus. Vamos ao Evangelho. Você tem aí a sua folha à mão, João capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. Tomemos. Esta cena que a gente tem agora está dentro do ambiente da Quinta-feira Santa à noite, no capítulo 13, versículo 1 em diante. Jesus tomou a última ceia com os discípulos e depois de tomar a última ceia, lavou-lhe os pés. Terminado o lava-pés, Jesus dirige aos discípulos um longo ensino. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João é esse longo diálogo de Jesus no clima da noite, da última noite dele com os apóstolos. É, de certa forma, um ambiente de despedida. É o último encontro dele em carne e em condição humana. O próximo encontro será já na sexta-feira da paixão, no sofrimento e até a morte, e depois ressuscitado. Jesus previne os apóstolos de que ele vai sair de cena, ele vai ser morto. E os apóstolos e nós precisamos identificar os meios seguríssimos que o Pai Eterno preparou para que nós mantenhamos-nos unidas a Ele. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, repito, é a sala da última ceia, não é uma pregação para multidão e gente de tudo quanto é tipo. É um grupo específico de 12 apóstolos, talvez alguns mais dos discípulos, mas não é uma celebração numa montanha com uma multidão escutando-o. Disse o quê? Brada. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Espere lá. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o dono da lavoura, é o dono da roça. Quando ele fala e se apresenta aos discípulos, falando da videira, os discípulos estavam com o sabor do último cálice na boca, tinham terminado de tomar o vinho. Estavam, na linguagem bíblica, inebriados por aquela celebração. É bom lembrar que o sentido do vinho na Bíblia, eu tomo só uma citação, o Salmo 104, versículo 15 diz: o vinho alegra o coração do homem, faz seu rosto brilhar mais que o óleo.
Mas também tem um critério que é bom e é melhor ainda a alegria do coração quando o vinho é bom. Porque tomar uma bagaceira danada da promoção e depois ter a ressaca é muito ruim. A videira verdadeira, que Jesus se identifica e se apresenta, é a que produz o fruto excelente, e desse fruto que os discípulos já tomaram o vinho, antevendo a cena do derramamento do seu sangue aqui. Esse é, por excelência, o vinho dos vinhos. Essa é a cruz, o Calvário é, por excelência, a adega mais elevada a oferecer o vinho mais perfeito. É bacana a gente recordar que nós estamos no capítulo 15 de João, e já no capítulo 2, o Evangelho começou com a cena das bodas de Caná. Em João, a simbologia do vinho é fortíssima. Na verdade, em João, tem 3 elementos que percorrem o Evangelho inteiro. A água, o pão e o vinho são 3 elementos que você lê o Evangelho de João, e o tempo inteiro remete à força simbólica desses 3 elementos, que são elementos materiais de sustento da vida, e até não, a gente até poderia dizer, o vinho situa-se no campo das extravagâncias da vida, nem é um produto da cesta básica, não é? Ele é um supérfluo, mas é interessante que isso que também foge ao padrão do consumo e do sustento geral, a água é, o pão é, e o vinho é um a mais da delicadeza de Deus na relação conosco. Jesus é a videira verdadeira. Significa o quê? A primeira consequência, que existe a videira falsa. Que existe produtos por aí oferecendo um sabor e um inebriar-se que deixa uma ressaca de consequências até de condenação eterna. A imagem bíblica do vinho é caríssima para o Antigo Testamento. A imagem não só do vinho, mas da uva. O profeta Isaías tem o poema do agricultor, o poema do amigo meu. Vou contar uma história de um amigo meu. Um amigo meu plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar, uma torre de guarda, preparou a terra, plantou videira verdadeira, esperava que essa videira daria frutos bons, mas o que houve? Ela se rebelou e deu frutos maus, frutos selvagens. Esse amigo meu foi lá, abriu a cerca, os animais selvagens devastaram a lavoura inteira, e os homens fizeram do plantio um lugar, um caminho de atravessar para lá e para cá. Esta videira que produziu uvas selvagens é a Israel, o Israel antigo, o povo da primeira aliança. Aquela aliança que Deus fez a partir de Abraão e Sara, e culminando com Moisés e o povo saindo do Egito, aquela videira caprichosamente arrancada de Ur dos Caldeus ou do Egito, e plantada na terra de Canaã, a terra da abundância, aquela videira traiu e produziu frutos maus. E agora Jesus diz, chega das mediações que o Pai tentou, e davam a estas mediações o direito de escolher o pior. A partir de agora, eu sou a videira irrevogável, a única. Uma relação
estabelecida para sempre, verdadeira, e fora de mim, o que vem é falso. E o Divino Pai Eterno é o agricultor, é o dono da roça. Vamos lá? As imagens que virão agora são caríssimas para nós, para nossa compreensão da fé. Domingo passado Jesus falou, eu sou o bom pastor. Hoje ele fala, eu sou a videira verdadeira. O eu sou deveria ser para nós o elemento mais forte desse texto, porque remete Moisés com Deus no monte. Quem és? Para que eu fale para o povo, quem é que está falando comigo? Moisés, descendo, se alguém perguntar quem é que te enviou, diga, o eu sou falou para que eu diga a vocês que ele quer arrancar vocês da escravidão do Egito para a terra da promessa. Pronto. Jesus se identifica, portanto, na própria forma de dizer de si, o eu sou, aquele que é a videira verdadeira, o resto é cópia falsa. Sigamos, versículo 2. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Pronto. Olha, domingo passado eu nem quis pegar pesado, e hoje também eu prometo que não o farei. Essas imagens, sobretudo as imagens extravagantes da cultura da roça, elas têm implicações fortíssimas do ponto de vista simbólico. Jesus, quando diz que o Divino Pai Eterno é o agricultor, é o dono da roça, tomemos a cruz como se fosse um pé de uva, a haste, o tronco da videira, que é Cristo, e os ramos nele, que somos nós. Jesus diz que se nós, ramos, damos bom fruto, o Pai Eterno vem com a tesoura, com o podão, com o facão e limpa para que a gente dê mais fruto ainda. E se a gente não der fruto, ele corta para jogar, para queimar, lançar no fogo. É uma imagem pesada. Não é nada, quebra aquele romantismo pietista, meloso, cor rosa, das pregações que levam a gente a um intimismo com Deus, uma certeza emocional, psicológica, de que Ele está comigo e eu estou com Ele. Quebra esse romantismo e abre a gente para uma consciência mais elevada, mais exposta ao sol, à luz, à chuva, a um enfrentamento mais ousado. Basta você imaginar você ligado a Jesus. No começo, a cultura bíblica dos primeiros séculos, Santo Agostinho, por exemplo, as pregações de Santo Agostinho são fortíssimas no uso dessa imagem. Santo Agostinho diz que nós somos, todo homem, toda mulher, temos em nós uma natureza selvagem. Jesus é uma espécie verdadeira de videira. O remédio nosso é cortar-nos raminhos de uma grande árvore selvagem e enxertar-nos no tronco da videira verdadeira. A meninada que está no ensino fundamental, no ensino médio, sabe dessa simbologia do enxerto. Do sistema de reprodução de muda e a importância que isso é um elemento muito interessante. A videira verdadeira, ela tem uma programação genética extremamente
condicionada no modo de produção. A videira selvagem, ela ajuda a videira verdadeira, porque a videira selvagem, o fruto dela é péssimo, mas a natureza dela é muito boa para o enfrentamento das intempéries. A videira selvagem, ela não tem problema, tanto como a videira verdadeira, com as mudanças climáticas, com uma geada muito longa e até com queimada. Tem uma queimada num parreiral, os ramos selvagens brotam rápido e a videira de linhagem, de estirpe nobre, demora. Então, os místicos dos primeiros séculos diziam que a videira verdadeira, fincada na relação com o Divino Pai Eterno, enraizada na íntima comunhão com o Pai Eterno, é Jesus. Quando Jesus morre na cruz, o lado dele traspassado derramou água e sangue, e todos nós, raminhos de videira levado às águas do batismo, pelas águas do batismo nós fomos enxertados em Cristo. A partir de agora, a gente mantém-se vivo, porque a seiva que vem das raízes, a linfa, o nutriente para manter-nos é o próprio Cristo. E com um agravante positivo. O fruto que a gente vai produzir não é mais a herança selvagem, mas é esta raiz e esta natureza que dele vem, é que vai decidir a qualidade do fruto que a gente vai produzir. Aqui tem um elemento importantíssimo. É muito comum um monte de pregadores vindos do ambiente do espiritismo e do protestantismo, aquela ideia pobre, uma ideia fraca da teologia do batismo que diz: sua vida está azarada, porque seu pai ou sua mãe tinha uma maldição, tinha uma praga, tinha uma desgraça encravada nele lá, na árvore genealógica da sua família. Vai no rezador, o padre tal é poderoso para tirar a maldição passada. A partir de agora, você dá uma balançada na cabeça e diga: que bobagem. A partir do dia que eu fui tirado dos braços do meu pai e da minha mãe, com o meu padrinho e minha madrinha, e levado à água do batismo, eu fui enxertado em Cristo. Então, toda a minha natureza selvagem foi cortada e rompida, e a partir de agora, o que decide-me é o que vem do Pai e de Jesus. Amém? A partir de agora, você é qualificada, capacitada, qualificado. Você recebe de Deus absolutamente tudo que for necessário, e de você, da parte de Deus, não poderá haver outra coisa senão produzir frutos e frutos bons, porque é Ele que garante isso. Amém? Pode dar uma salva de palmas para a videira verdadeira, minha gente? Pode reagir? Então, mas não basta estar colado nele, enxertado nele, é preciso produzir fruto. E o facão vem, porque você está em Jesus, acabaram as dificuldades. Não. Quem tem vínculo com roça, ou quem tem, aqui todo mundo tem um acesso razoável a informações e a cultura das bebidas. E sabe que todas as bebidas mais saborosas, elas têm processos muito complexos de produção. E o vinho também, mais ainda. Para você produzir fruto bom, você precisa de certos cuidados. Vamos ver? Retome comigo o versículo 2 e 3. Leia tudo. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Continue.
vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Então, o facão, o podão, a tesoura que o Divino Pai Eterno usa para podar-nos é a palavra da Sagrada Escritura e a palavra da igreja pregando o Evangelho. Jesus usa a expressão de poda e de limpar para o ouvido dos judeus e dos apóstolos que conviviam com ele e que entendiam o podar e o limpar o mesmo que purificar, que era preparar as pessoas para participar dos rituais no santuário de Jerusalém e, através desses rituais, receber a bênção de Deus. Então, podar, limpar e purificar tem a mesma força simbólica. E o elemento que Deus usa para tornar-nos melhores ainda, para que na próxima estação, na próxima primavera, nós brotemos com mais vigor, venhamos a florir com mais vigor e produzamos melhores frutos ainda, o Divino Pai Eterno usa a ferramenta, o facão da palavra, da pregação da palavra. Nós precisamos reconciliar com a palavra e com a pregação da palavra. As pregações na igreja viraram exercício de autoajuda, de poder da mente. Viraram essa onda enorme aí dos grandes influencers digital, que tem poder de ter seguidores excitados com um estímulo quase químico, que produz uma excitação: eu vou conseguir, eu presto, eu sou legal, eu sou bacana. A poda e a imagem da uva, irmã, irmão, tem consequências dramáticas. Na literatura universal, nas regiões que se produz uva, constantemente, quando a gente faz uma boa viagem numa vinícola, você vai encontrar alguma biblioteca boa e ter acesso, inclusive, aos poemas do mundo da vinícola e da produção do vinho. E uma das imagens que perturba o poeta é exatamente o quanto é dolorido para a videira a experiência de ser podada. Terminada a colheita da uva, espera descansar. A hora que a videira vai perdendo as folhas, vem a tesoura e corta, e tira os galhinhos pequenos, os galhos secos, os cachos que não deram bom resultado da floração ou do fruto, limpa tudo e só ficam as hastes principais, os ramos da vinha no estaleiro. Na linguagem do poeta, e quando esses galhos são cortados, eles choram por semanas, derramam líquido, chora até cicatrizar, cicatriza e adormece, passa o resto do outono e o inverno inteiro adormecido, seco. Você pensa, isso é uma lavoura perdida. De repente, primeiro sinal da chegada da primavera, aquilo saltam brotos, e uma florada junto com os brotos, e o perfume, e os insetos, e as abelhas, e ali é a alegria, e vem os frutos até a colheita. Então, eu estou recomendando aos irmãos e irmãs que, quando Jesus compara-nos com ramos de uma videira, o Pai Eterno como agricultor, que poda ou que corta, você precisa firmar sua relação com Deus, numa maturidade espiritual, e sair dessa fragilidade, desse processo espiritual que te desmantela facilmente. Essa fragilidade que qualquer provação e dificuldade pensa: ai, será que Deus não me ama? Ai, será que Deus não está na minha vida? Ai, será que eu fiz para Deus? O próprio ciclo da natureza, primavera, verão, outono, inverno, que impõe uma disciplina
para a videira se ocupar com coisas específicas, adormecer no inverno, ficar o inverno inteiro só o ramo unido ao tronco e não produzir nada, senão um longo e silencioso processo, debaixo de seca, de sol, de inverno rigoroso, preparando para florir. Esse deserto, esse silêncio. Depois o processo rápido da primavera e da florada. Depois o período paciencioso para madurar. Depois, ainda, o processo agressivo da colheita. Cortar o cacho de uva. Tomar o fruto de você. Levar para o lagar. E o fruto que você gerou ser pisado, macerado. E depois ainda, colocado num porão, lá na croaca da terra, e esquecido para fermentar até alcançar o mais elevado sabor. Então, minha gente, são imagens, são metáforas que precisam ser aprofundadas e levadas às últimas consequências, para sair dessa fezinha medíocre, ingênua, dessa fezinha de rede social. De uma alegria o tempo inteiro, está lindo e brilhoso o rosto. Está lindo e lustroso, parecendo que é novinho, novinha. Não! A videira verdadeira, estar unido a ela, não significa que é só primavera o ano inteiro. Está claro? Está claro? Significa que tem consequências firmes, de peão da roça, com toda segurança com o que vai fazer, e mete a faca, e corta, e limpa, sem ficar, vou usar uma imagem mais extravagante do que a faca. O lavrador, o peão da roça, não chega lá no pezinho de uva e fala: e aí, uvinha, tudo bem, de boa? O que você acha de eu dar uma melhorada em você, tirar daqui? O dono da roça não entra num diálogo, não faz um ciclo de cadeira e começa a discutir uma relação, não é? O dono da roça chega: isso aqui presta, para esse lado eu não quero que cresça, pá, amarra aqui, não é? Tira aqui, arranca, pega aquele bloco de terra todo com as raízes, muda a planta para onde ele quer. O dono da terra, ele tem decisões, para não dizer uma palavra mais dura, decisões muito firmes, para não dizer arbitrária. E nós, qual o segredo? Permitir que o Divino Pai Eterno nos limpe. E além de limpos, nós temos ainda um segredo que se repete por 8 vezes o mesmo verbo. Vamos ver? Tome lá comigo. Você vai fazer um exercício nesta semana de meditar esse texto mais demoradamente e tirar as consequências. No capítulo 15, aparecem 11 vezes esse verbo que a gente vai ler agora. Versículo 4. Leia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui nesse texto são 8 vezes que o verbo permanecer aparece. Mas se você continuar lendo os versículos 9, 10 e 11, serão 11 repetidas vezes o mesmo verbo, permanecer. Continue. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Estenda a sua mão aqui para a cruz e diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Dá-me a firme consciência dá-me a firme consciência de que eu preciso permanecer
permanecer unido ao Senhor. unido ao Senhor. Senão, não poderei dar fruto. não poderei dar fruto. Amém. Amém. Olha, Bento XVI, na linguagem que ele aprofunda desse capítulo, na verdade, Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, a partir da página 216, ele pega as várias imagens que eu já falei, a água, o pão e o vinho. E, descrevendo sobre o vinho, ele trabalha demoradamente essa imagem do permanecer. E ele fala que este verbo, no ambiente da linguagem bíblica, da linguagem espiritual, este verbo permanecer está associado à ideia da relação do homem e da mulher no casamento, da união estável. É um permanecer, é um selar de relação. Não é um passar. Na linguagem da meninada hoje não é um ficar, é um permanecer, é uma união estável. Então a nossa relação com Jesus é uma relação estável, de esposa, não é? Nós somos a esposa do Cordeiro, a esposa do Senhor. A nossa relação é de permanecer. De novo, versículo 5, é isso? Eu sou a videira e vós os ramos. Irmã, essa consciência, irmão, continue. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Brada? Porque sem mim nada podeis fazer. Sua vida está fraca na produção de frutos? Você está insatisfeito com você mesmo? A relação sua com o ambiente onde você vive tem sido desgastante? Tem perdido a qualidade dos frutos e tem diminuído os frutos? Desconfie da qualidade da sua relação com a árvore da vida que é Cristo, na qual você foi enxertado no batismo. Está claro? Diminuiu a qualidade dos frutos, a quantidade e a qualidade dos frutos? Desconfie da qualidade espiritual e do seu vínculo com Deus. Empobreceu sua vida de testemunho cristão no casamento, no trabalho, na sociedade, no mundo, também na igreja. Empobreceu, desconfie. Jesus usa uma expressão dura: sem mim nada podeis fazer. E o mais grave, sem Jesus, os nossos empreendimentos, por maiores que sejam, eles acabam desabando sobre nós mesmos e ainda fazendo muitas vítimas, não é? Ainda que fazendo coisas dentro da igreja, ainda que fazendo coisas em nome de Deus e da religião, mas fazendo por conta própria, sem Jesus, e dizendo, eu estou fazendo para Ele, é para Jesus que eu estou fazendo. Jesus diz, você não faz para mim, você faz em mim. Tem diferença? Tem diferença? Você não faz para mim a partir de agora, você faz em mim. Na verdade, tem uma expressão dessa semana, da missa dessa semana, o fruto que produzis é de minha mão que procede. Um texto dos profetas. O fruto que nós damos procede da mão de Deus. Irmã, irmão, pense na qualidade de sua relação com o Senhor. Não pense somente na quantidade de frutos, dos aplausos, dos likes, das tuitadas que tem você nas imagens falsas e de uma primavera permanente das redes sociais. Versículo 6, firmem. Quem? Vamos, Robson. Léo, vamos. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Firma.
tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Você está naquela fase já sentindo um cheirinho de fumaça? Sentindo a temperatura esquentar perto de você? Está naquela fase de perceber que tem um movimento de fogo beirando você? Avalie e enfrente corajosamente sua relação com Deus. Continua, versículo 7. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, Brada. pedi o que quiserdes e vos será dado. O Bento XVI diz assim: pedi o que quiserdes e vos será dado. Bento faz uma ironia. Interpretando esse texto, diz que muitos pregadores falamos com entusiasmo que a gente vai ensinar você a pedir poderosamente a Deus e que você precisa melhorar sua performance diante de Deus e aprender a pedir poderosamente numa reza, numa novena, num jeito que o que você pede você consegue. Bento XVI diz: pedi o que quiserdes para se manter permanecendo na relação com Deus e unido em Deus e para produzir os frutos de Deus. Não é pedir qualquer bagulho, não. O Evangelho de Lucas, nesse mesmo nesse mesmo clima, ele diz: o Pai, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, muito mais o Pai vos dará o Espírito a quem o pedir. Portanto, o vinho, a uva produz o vinho que dá alegria, e a alegria é o Espírito. Pedi o que quiserdes para ter uma vida alegre, uma vida no Espírito, num processo, uma relação permanente em Deus. Agora olhe para a cruz, para você não ser traída na pregação, traído. A relação é estável, mas as estações são variadas. Primavera, verão, outono e inverno. Tem diferença? A relação se mantém, mas as intempéries sofrem variantes enormes. Isso é importantíssimo do ponto de vista da qualidade de maturidade espiritual. A relação é estável, firme, sólida. Peça o que quiser para permanecer nele e para quando chegar a primavera você brotar, florir, frutificar. Peça o que quiser, mas agora é um inverno longo, de geleira e de seca, ou de seca. Enfrente esta geleira ou esta seca, que o cerrado goiano vai morrendo e secando tudo e virando fumaça. Em frente. Brada, versículo 8, firma. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Olhe para a cruz. A glória do Divino Pai Eterno, a glorificação do Divino Pai Eterno é olhar para mim e para você, unidos, enxertados em Jesus, dando muito fruto e sendo discípulo e discípulo no segmento de Jesus. Isso é que glorifica o Divino Pai Eterno. Blá, 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 de louvor, e pular, e ter um transe aqui na frente, e emocionar e chorar, pode não valer nada quando, na verdade, eu não dou fruto, e quando eu não sou discípulo do Senhor. Quer que a sua vida seja um culto de glorificação ao Pai Eterno? 2 segredos. Depois de permanecer em Jesus, dar muito fruto e ser discípulo de Jesus. Que roça! Que lavoura bruta, hein, Quisleu? Dá para confundir gasolina com diesel, não dá? Olha,
Irmã, irmão, escuta essa nota aqui. Desculpe, olhe para a cruz e escute o que Bento XVI fala no livro Jesus de Nazaré, o segundo volume, na página 226, ele diz assim: o permanecer em Cristo e o passar por processos de ser purificados pela palavra, na verdade são processos de purificações, diz Bento. Nessas purificações está presente o mistério da morte e da ressurreição do próprio Cristo. Quando nós olhamos para a cruz e vemos o próprio Cristo que não cometeu nenhum erro e nunca deixou de produzir frutos bons, ele também foi purificado e limpo no altar da cruz. E a partir da cruz, a própria grandeza do homem, bem como a grandeza das instituições, também da igreja, deve ser extirpada. O povo é assustado com o Papa Francisco, que o Papa Francisco está mandando a igreja ser simples, ser pobre, ser desapegada, ser uma igreja aberta que vai ao encontro dos que sofrem, uma igreja em saída, uma igreja de fronteira, uma igreja, não é? Na periferia e ao encontro do homem e da mulher que sofre na periferia existencial ou na periferia social. Bento XVI, minha gente, eu repito, página 226. A própria grandeza do homem, bem como a grandeza das instituições, deve ser extirpada. O que se tornou demasiado grande deve ser de novo reconduzido à simplicidade e à pobreza do Senhor, que nasce pobre em Belém e termina sua missão humilhado na cruz. Só por meio de semelhantes processos de morte é que a fecundidade permanece e se renova. Só por meio de permanentes processos de poda, de enfrentamento de uma limpeza permanente, é que esta relação garante-nos uma vida frutuosa. A grandeza do homem e das instituições deve ser extirpada. Devemos voltar à simplicidade e à pobreza do Senhor. Dá medo. Treme a vaidade de muitos de nós padres narcisistas, orgulhosos, empolgados com as vestes e com o lusco-fusco que criamos ao redor de nós e das nossas redes sociais e dos nossos seguidores. Essa grandeza deve ser extirpada, voltar à simplicidade dele e à fecundidade que só nele encontramos. E eu convido você hoje, agora, a se colocar e a recordar o dia em que seu pai, sua mãe, seu padrinho, sua madrinha conduziram você um raminho selvagem e enxertaram você no tronco da videira verdadeira, e a partir dali você recebeu todo o auxílio necessário para permanecer nele, enfrentando as várias estações, permanecer nele e produzir fruto e ser discípulo e discípulo dele. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fique um tempo longo na íntima união, renove a sua permanência, o seu estado de união estável com ele, e peça dele a graça de você saber enfrentar as estações, o outono, o inverno, saber enfrentar as provações, as podas,
os cortes, as limpadas, as purificadas da vida. Peça dele a graça de você renovar no seu coração a graça de ser um ramo fecundo nele. Fale com ele. Permaneceis no meu amor, e assim terás vida eterna. Permaneceis no meu amor, e assim terás vida eterna. Divino Espírito Santo, só o Senhor pode me sustentar nesta íntima comunhão com Jesus. Divino Espírito Santo, ajuda-me a ter coragem de avaliar minha vida, não para me condenar, para entrar em angústia e desespero com os resultados da minha vida, mas para um enfrentamento de renovação da minha vida. Eu tenho condições de produzir bons frutos. Eu tenho, da parte de Deus, todo o auxílio necessário para ser um ramo bom, que produz fruto bom. Divino Espírito Santo, ajuda-me a enfrentar as podas necessárias, a ser limpo, a ser purificado como um ramo. Ajuda-me a enfrentar as provações do tempo, das estações da vida. Ajuda-me a estar sempre aberto também às surpresas de Deus, quando for tempo de brotar, de florir e de dar frutos. Divino Espírito Santo, abre minha inteligência, abre meu coração e faz-me enfrentar a minha vida como um ramo que está em Cristo inserido e que recebe todo dom e todo auxílio para produzir bom fruto. Que eu não tenha medo de produzir bom fruto. Que os frutos meus, como uva, produzam o melhor vinho e encha a minha casa, a minha família de alegria, os meus ambientes, no trabalho, na sociedade, no mundo, na igreja. Que em tudo eu possa impregnar da alegria do vinho bom desta uva que eu produzo. Divino Espírito Santo, faz-me frutificar em obras boas, em dons, em alegria, em sabor na vida das pessoas, na minha própria vida. Divino Espírito Santo, conforta-me, consola-me, mas firma-me neste caminho, que é permanecer sempre unido a Jesus, e nele produzir muitos e bons frutos. Amém. Amém.